Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Neste vídeo eu vou tratar do crime de prevaricação, que está tipificado no artigo 319 do Código Penal. O crime de prevaricação, assim como já falei em crimes anteriores, a exemplo da concussão, da corrupção passiva, ele também se encontra topologicamente nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, que estão relacionados no capítulo 1 do título 11 da parte especial do Código Penal. E dentro desse contexto, portanto, já falando no objeto da proteção jurídica do crime do artigo 319, é ele, o objeto desta proteção jurídica, a administração pública, notadamente em relação ao aspecto da moralidade que deve nortear a conduta dos servidores da própria administração pública em relação a ela. Nós sabemos que a Constituição da República, no seu artigo 37 caput, elenca 5 princípios que são diretivos da administração pública brasileira como um todo. E um dos princípios, certamente, que tem bastante destaque é o princípio da moralidade. Então, a administração pública ela tem que sempre ser conduzida, especialmente por quem lhe representa perante a comunidade como um todo, através de muita lisura, de muita decência. E o que se pretende, então, com o crime de prevaricação, a exemplo dos demais crimes deste capítulo 1, é exatamente preservar-se a administração pública no sentido mais amplo, mas particularmente também a moralidade com que seus servidores devem se comportar na condução do seu exercício funcional. A tipicidade objetiva do crime do artigo 319, ela vai, na verdade, ser fracionada em 3 espécies de condutas diferentes, digamos assim. A primeira conduta, ela é reportada, nós temos 2 condutas, na verdade, omissivas e uma conduta comissiva. As condutas omissivas, elas estão reportadas pelos núcleos retardar e pelo núcleo deixar. Retardar a prática de um ato de ofício, ou deixar de praticar um ato de ofício. A forma comissiva se dá pelo núcleo praticar, embora o verbo não esteja necessariamente no infinitivo, o núcleo praticar. E praticar o quê? Praticar o ato de ofício em desacordo com a lei. Então nós temos, na verdade, 2 condutas, como eu disse, omissivas e uma comissiva. Retardar, que quer dizer deixar para depois, atrasar, não fazer no momento em que deveria ter sido feito. O deixar de praticar, que quer dizer não fazer, não realizar o ato de ofício, nem agora e nem depois. Ou então a forma comissiva, praticar o ato de ofício, mas em maneira que não esteja ajustada à forma como a lei determina que ele seja praticado. De que maneira, então, se pratica o crime de prevaricação? Retardando, deixando de praticar, ou praticando um ato de ofício contra a expressa disposição de lei.
Quem é o autor do crime? O funcionário público, né? O funcionário público não está escrito expressamente no artigo 319, mas como ele se situa nos crimes praticados por funcionário público contra a administração, por certo, estamos aqui tratando de funcionário público como sujeito ativo do crime, sempre com a ressalva, né, de que se o funcionário público ele for auxiliado, for contar com a colaboração de um coautor que não seja funcionário público, mas que tome parte na prática do delito, então, neste caso, esta pessoa, mesmo não ostentando a condição de funcionário público, em coautoria pode responder pelo mesmo crime por conta do que diz, do que determina o artigo 30 do Código Penal, quando trata das circunstâncias comunicáveis e incomunicáveis. Neste caso, então, tratando-se funcionário público de uma circunstância elementar implícita no tipo, esta condição especial do agente poderá irradiar os seus efeitos para quem não seja funcionário público, dado o fato de que, mesmo se tratando de uma condição subjetiva, uma condição especial do agente, ela é passível de se comunicar à terceira pessoa por estar justamente, ainda que de forma implícita, situada no tipo penal básico do artigo 319. O que o funcionário público retarda, deixa de praticar ou pratica em desacordo com a lei? Um ato de ofício, quer dizer, um ato que, segundo as normas que regem aquele cargo, aquela função, devem ser praticados por ele e, eventualmente, deve ser praticado de uma determinada maneira. Então, o que ele vai retardar, deixar de praticar ou praticar em desacordo com a lei é um ato de seu ofício, um ato de sua atribuição. E para que ele vai omitir esta realização do ato, ou retardar esta realização do ato, ou praticá-lo em desacordo com a lei? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Essa questão ela é muito importante por conta da questão da tipicidade subjetiva que falarei logo em seguida. A pena, ou as penas previstas para o crime de prevaricação, 3 meses a 1 ano de detenção e também, de forma cumulativa, pena de multa. A tipicidade subjetiva do crime de prevaricação requer sempre dolo específico, tá? Qual seja, o agente ele vai retardar, deixar de praticar ou praticar o ato de ofício em desacordo com a lei, em desacordo com as normas que regem a sua atividade, mas tem que, por trás dessa omissão ou dessa ação indevida, tem que ter o propósito específico de satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. E por que eu digo isso? Porque não é a mera desídia funcional, não é o mero desleixo no exercício da sua função que por si só vai caracterizar o crime de prevaricação. Por quê? Porque se for um mero desleixo, um mero ato de desídia funcional, poderemos aí ter, quem sabe, um ilícito funcional, um ilícito administrativo, mas não teremos ainda o crime de prevaricação, porque a prevaricação ela só ocorre quando a omissão indevida, quando esta ação contrária à lei, contidas no tipo objetivo, são realizadas para fins de satisfazer algum interesse pessoal ou algum sentimento pessoal que leve o agente, que leve o funcionário público a omitir-se ou a agir daquela maneira, tá? Então, se o sujeito, por exemplo, retarda um ato só porque não está
com vontade de praticá-lo naquele momento, está com uma certa preguiça, com uma certa indolência, mas sem ter um sentimento pessoal sobre aquilo, ou um interesse pessoal na prática ou na não prática daquele ato, neste caso nós só teremos um ilícito administrativo. Pode até sofrer uma penalidade administrativa, de advertência, de censura, dependendo do grau de importância, até uma exoneração do serviço público. Mas o crime de prevaricação requer necessariamente o dolo específico de omitir, quer dizer, de retardar ou deixar de praticar o ato, ou de praticá-lo em desacordo com a lei, mas para satisfazer um sentimento ou um interesse pessoal sobre aquele fato que está envolvido na prática ou na não prática deste ato. Certo, pessoal? Muita atenção nessa questão, então, da tipicidade subjetiva. Sujeito ativo, em princípio, é o funcionário público, né? Que pode também, eventualmente, ser auxiliado por alguém que não seja funcionário, e, neste caso, essa tipicidade se estender ao coautor, por conta da regra do artigo 30 do Código Penal, conforme já mencionamos antes. E o sujeito passivo é primariamente o Estado, a administração pública, afetada, seja pela omissão, seja pela prática indevida desse funcionário caracterizadora da prevaricação, e, secundariamente, também podemos ter como vítima, como sujeito passivo, alguém que seja prejudicado com a omissão ou com a ação, ou com a prática indevida do sujeito ativo. O momento consumativo. Quando é que se considera consumado o crime de prevaricação? No núcleo retardar, quando o agente não pratica o ato de seu ofício no momento em que deveria ter praticado. Ele tem condição de praticar agora e não praticou. Deixou para amanhã, deixou para a semana que vem, deixou para o mês que vem. Neste momento, que ele poderia ter praticado e não praticou, pelo núcleo retardar, aqui está consumado o crime de prevaricação. Pelo núcleo deixar de praticar, quando o agente não pratica em momento algum. Ele não praticou o ato. Deveria ter praticado e não praticou. No momento que deveria ter praticado e não praticou, também aqui está consumado o crime na segunda forma omissiva. E na forma comissiva, pelo núcleo praticar em desacordo com a lei, o ato, quando justamente o funcionário ele pratica o ato desobedecendo a forma ou desobedecendo a maneira como a lei determinava que ele praticasse aquele ato. Então, contra a expressa disposição de lei. Quando ele pratica o ato contra a expressa disposição de lei, neste momento, então, ele estará consumando o crime de prevaricação na sua forma comissiva. É possível falarmos em tentativa de prevaricação? Nos núcleos retardar e deixar de praticar, não. Por quê? Porque se tratam de crimes omissivos próprios. E nós bem sabemos já de outros vídeos, né, e da doutrina e da jurisprudência penal de uma forma geral, que não é possível, não se aceita a ideia de tentativa em crime omissivo próprio. E quando se trata do crime comissivo no núcleo praticar, aí se parte pelo menos da doutrina, entende que é possível, se o agente, claro, iniciar a execução do ato em desacordo com a forma como determina a lei ou contrariando expressa disposição legal, mas por qualquer motivo alheio à sua vontade, ele não consegue concluir o ato. Então ele inicia a execução da prática do ato em desacordo com a lei, contra a expressa disposição legal, mas se não concluí-lo, teremos aí um exemplo de tentativa de prevaricação, mas friso mais uma vez que só é possível na forma comissiva do crime, no núcleo praticar. Nos núcleos omissivos próprios, retardar e deixar de praticar o ato de ofício, nestas formas omissivas próprias não caberá tentativa. Depois ainda nós temos a forma majorada
do crime de prevaricação, que na verdade é uma majorante, como eu já falei em outros vídeos precedentes, ela é uma majorante prevista para todos os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, que está prevista lá no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, né? Que prevê, então, um acréscimo de 1/3 na terceira fase da dosimetria, se o funcionário público que pratica o crime funcional, e dentre eles a prevaricação, ocupar cargo em comissão ou exercer função de direção ou de assessoramento. Então, se ele for comissionado, for diretor ou for assessor, e esse for o posto funcional que ele ocupa junto à administração pública, cargo em comissão, função de direção ou de assessoramento, então, praticando o crime, e entre eles a prevaricação, em meio ao seu exercício funcional, acrescenta-se 1/3 na terceira fase da dosimetria, regra, repito, do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, que vai ser aplicada a todos os crimes praticados por funcionário público contra a administração, e aí, dentre eles, o crime de prevaricação tratado neste vídeo. Por fim, a ação penal incidente sobre o crime de prevaricação, como não poderia deixar de ser, tratando-se de um crime contra a administração pública, é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público, diante da prova de existência do crime e de indícios suficientes da autoria, o Ministério Público pode apresentar em juízo a denúncia e, com isso, deflagrar a ação penal. Ação penal pública incondicionada, conforme eu disse. São estas, meus caros amigos, as principais considerações relativas ao crime de prevaricação. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.